Atlantis, visitação alienígena e manipulação genética. Michael Tsarion. Capítulo 5, A raça de Adão. Após a rebelião de seu primogênito, o original Homem-Serpente foi forçado a retornar ao início para novamente começar a reproduzir uma nova corrida que desta vez servi-los-ia obedientemente. Podemos ler sobre isso no Popol Vuh. Vamos fazê-lo que nos nutrirá e nos sustentará. Que devemos fazer para ser invocado, a fim de ser lembrado em terra? Nós já tentamos com nossas primeiras criações, nossas primeiras criaturas, mas não poderíamos fazê-los elogios. Satanás e Eva por William Blackwell venerar-nos. Então, vamos tentar fazer obediente, seres respeitosos que vão nutrir e nos sustentar. Em um mito sumério tardio é declarado que os homens foram criados para aliviar os deuses da onerosa tarefa de cultivar seus campos. Os homens deveriam fazer esse trabalho para eles e fornecer-lhes comida através do sacrifício. Joseph Campbell, Mitologia Ocidental. Os Serpente Masters deduziram que a primeira rodada da primeira vez que eles tinham feito um erro fundamental. Eles tinham dado à sua descendência as mesmas capacidades intelectuais que eles e os possuídos, o que significava que suas criações também entendiam tudo sobre ficção genética. Desta vez, foi decidido que tal conhecimento inestimável seria completamente retido e que os centros biológicos e cerebrais de maior inteligência seriam bloqueados. Isso implicaria na modificação genética. E o eufemismo que chegou até nós, observando este estado de ignorância sobre as altas ciências, está no. Os membros desta nova raça de escravos que foram chamados de adâmicos, que significa da terra, seria mantida nua no jardim. As palavras Adão e Eva, como as de Jeová Elohim, não implicam indivíduos, mas raças. Quando isso é entendido, muito mais torna-se claro ao ler e interpretando as Escrituras. A raça adâmica, como os povos indígenas originais da Terra, eram de ambos sexo, embora as Evas modificadas não poderiam se reproduzir sexualmente naquela época. O macho Adams, consistente com sua cepa humana, possuía um prepúcio. Mais tarde, ele resolveu em rituais sacerdotais que este prepúcio humano seria cirurgicamente removido como uma marca de servidão para os soberanos. Circuncisão é a remoção ritualizada do aspecto humano em favor do alienígena, feito para criar uma afiliação subliminar. Quando se diz que Eva foi feita a partir da costela de Adão enquanto ele dormia, a referência é novamente para a genética e bioengenharia. Estar nu significa que os membros do servo híbrido adâmico seria estritamente proibido de participar de algo agora referido como a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da árvore da vida. Estes eram outros enigmáticos eufemismos para o conhecimento da biologia e genética. O DNA sempre foi comparado a uma árvore com 22 galhos, ou mais tarde, em tradição esotérica, caminhos. O conhecimento da ciência genética foi simbolizado pela posse de uma equipe hétero com um motivo de serpente. Esta é a razão pela qual, mesmo hoje, a profissão médica usa o hermético caduceu. Não há nada esotérico no termo árvore do bem e do mal. Quando é percebido que a referência ao DNA, tudo fica claro. Ambos os lados, literalmente, o bem e o mal, tinham conhecimento da árvore. Portanto, deve ser lido como a árvore do bem, ou do mal. Alan Alford é apenas um dos muitos cientistas que está aberto ao conceito de intervenção de alienígenas a partir das anomalias em torno da origem e evolução do homem. Ele escreve: Homo sapiens adquiriu uma anatomia moderna, capacidade linguística, e um sofisticado cérebro, muito além das necessidades de sua existência cotidiana, aparentemente desafiando as leis de darwinismo. Há uma série de explicações possíveis para esta anomalia. Um deles é aquele homem que evoluiu no mar, e que evidência fóssil crucial está, portanto, faltando. Outra é que da teoria viniana em si tem um elo perdido.
E uma terceira explicação é que os genes para o moderno homem foi subitamente implantado por uma espécie extraterrestre inteligente que colonizou a Terra. Sir Leonard Vole escreve em seu Dos Chaldeias: não há nada para mostrar que raça dos primeiros habitantes da Mesopotâmia pertenciam. Em data que não podemos corrigir, pessoas de uma nova raça fez o seu caminho para o vale, vindo de onde não sabemos. Em Uriah's Machine, os autores Christopher Kinnear e Robert Lomas escrevem: os Neandertais não contribuíram com DNA mitocondrial para humanos modernos. Neandertais não são nossos ancestrais. Em seu livro The Neanderthal Enigma, James Shreve comenta sobre o enigma de nosso desenvolvimento humano. Uma transição muito importante ocorreu, mas aconteceu tão perto do momento presente que ainda estamos cambaleando nele. Alguns aqui no vestíbulo da história, pouco antes de começarmos a manter registros em nós mesmos, algo aconteceu que transformou um animal precocemente em um ser humano. O cientista de Harvard John Ball pensa sobre o assunto. A maioria dos evolucionistas acreditam que ela, a vida, foi gerada há muito tempo, mas talvez nunca foi. Talvez a Terra tenha sido infectada de outro lugar. O cientista Gunther Rosenburg escreve: o homem é um animal único. Ele se destaca como um polegar dolorido quando comparações são feitas com seus primos, os macacos. As diferenças são mais numerosas do que as semelhanças. Darwin: a teoria da evolução simplesmente não é comprovada. Catastrofista e maverick cientista, cosmólogo Immanuel Velikovsky, provavelmente um dos estudiosos mais abusados da história, escreveu: o mais controverso é a questão evolutiva. Eu fiz um grande trabalho em Darwin e pode dizer com alguma garantia de que Darwin não deriva sua teoria da natureza, mas sobrepôs bastante uma certa visão de mundo filosófica sobre a natureza e, em seguida, passou 20 anos tentando reunir os fatos para fazê-lo ficar. E o pesquisador Lawrence Gardner coloca desta forma: o homem levou mais de 1 milhão de anos para progredir do uso de pedras. Como ele as encontrou para o real, aquelas poderiam ser lascadas e floqueadas para um propósito melhor. Em seguida, levou mais 500 mil anos para o homem neandertal dominar o conceito de ferramentas de pedra, e mais 50 mil anos antes das culturas serem cultivadas e a metalurgia foi descoberta. Portanto, por todas as escalas de acerto evolutivo, ainda devemos estar longe de qualquer compreensão básica de matemática, engenharia ou ciência, mas aqui estamos nós, apenas 7.000 anos depois, pousando sondas em Marte. Então, como herdamos a sabedoria, e de quem? E o mais misterioso de todos, temos o seguinte da boca de um dos aclamados cofundadores da teoria da evolução, o próprio Alfred Wallace. Algum poder inteligente guiou ou determinou o desenvolvimento do homem. E no fascinante livro Humanidade, Criança das Estrelas, Max H. Flint Otto Obinder detalha uma anomalia muito importante. Molibdênio, um metal muito raro, desempenha um papel importante como elemento traço no fisiológico de todas as criaturas da Terra. É surpreendente, portanto, que a vida tão dependente de um metal raro deve surgir em um mundo pobre como o nosso. Esses aclamados cientistas apontam que há muitos outros especialistas com sérias dúvidas sobre a relação da teoria da evolução com a origem e ascensão do homem. Estado. Não estamos brigando com a seleção natural, como se aplica a outras criaturas, mas nós fazemos estado inequivocamente que a evolução darwiniana e a seleção natural não se aplicam à humanidade absolutamente. Eles chamam nossa atenção para 35.000 anos AC para a transição específica da espécie de Neandertais, que não eram nossos ancestrais, para Cro-Magnon, que se acredita ser. Eles escrevem: e o maior enigma de todos surge, onde se fez Cro-Magnon, os primeiros da nossa espécie Homo sapiens, que vem de 35.000 anos atrás.
O desaparecimento do homem Neandertal e o advento do homem Cro-Magnon a aproximadamente o mesmo tempo é um dos obstáculos verdadeiramente grandes para a teoria evolução, pois eles são espécies não sequenciadas. Neandertal mais decididamente não poderia ser o ancestral direto de Cro-Magnon, pois eram dois tipos distintamente diferentes de humanos, fisicamente e até esqueleticamente. Tinha um cérebro grande, mas pequena capacidade mental. Era uma massa de músculos. Foi substituído de repente por Cro-Magnon, que era uma espécie completamente separada. Neandertal mais decididamente não poderia ser o ancestral direto de Cro-Magnon, pois eles eram dois tipos distintamente diferentes de humanos, fisicamente e até mesmo esqueleticamente. Neandertal man suportou os ciclos frios e amenos com aparentemente igual sucesso. Ele continuou a existir na Europa Ocidental até cerca de 35.000 anos atrás, e então ele abruptamente desapareceu. As tendências evolutivas que ele exibiu durante este período são extremamente intrigantes. Pois ele parece ter ficado mais primitivo, não menos. A teoria da evolução clássica simplesmente não pode explicar esses dois eventos. Primeiro, o desaparecimento abrupto, a aparência de uma espécie totalmente entrincheirada, além da estrutura abrupta de uma espécie melhor. Segundo, o fato de que a espécie Neandertal retrocedeu e tornou-se mais primitivo como o tempo passou. Seleção natural e sobrevivência do mais apto são pinos quadrados que não podem ser martelados naqueles buracos redondos. Esses cientistas estão convencidos de que a intervenção biogenética e a hibridização resultou na morte do Neandertal e a aparência repentina do muito mais sofisticado Cro-Magnon. E eles estão longe de serem especuladores solitários na comunidade acadêmica. Dr. Robert Blum, notável paleontólogo, saiu com um pronunciamento que provavelmente cambaleou todos os seus colegas, dizendo que estava claro para ele que a evolução foi realizada não por seleção natural ou mutações, mas por seres espirituais de várias notas e vários tipos de inteligência. Este é um lugar apropriado para apontar a razão pela qual o termo serpente foi e é usado como um apelido para o Nefilim e seus filhos. Refere-se ao conhecimento, especialmente do mistério. Refere-se ao domínio tecnológico que possuíam. Mesmo em hebraico, por exemplo, a raiz NHSH, ou seja, serpente significa decifrar, para descobrir, implicando que o Nefilim eram cientistas. Os lados opostos ambos usaram e continuam a usar a serpente símbolo, mas com certas diferenças. Os filhos da serpente, com o DNA humano e sensibilidades humanas, usaram a serpente geralmente em uma forma alada, ou com uma coroa, ou mesmo multicoloridos. Muitas vezes referido como Uraeus, o agato daimon, a serpente penasda, ou mesmo a fênix, é um símbolo positivo, e como o dragão com 5 dedos está conectado à sabedoria, magia branca e prática mística. A planície não alada, não coroada, geralmente cobra simples aparecendo, como o dragão com 3 garras, é um símbolo negativo usado pelos alienígenas originais e por sindicatos criminosos do submundo. Após a criação da corrida dâmica, os atlanteanos se sentiam confiantes de que sua colonização da Terra foi finalmente segura. Eles agora tinham uma subserviente, ou subclasse que iria trabalhar e sustentá-los. Tudo parecia bem. No entanto, algo aconteceu que frustrou seus planos pela 3ª vez. Os filhos das serpentes em Lemúria descobriram o que seus pais estavam fazendo e sobre a raça recém-criada que tinha tomado seu lugar como servos involuntários para o mal. Ocorreu-lhes que tais experimentos estavam errados e que esta última raça servo foi, embora ignorante, parte humana e, portanto, primos para si mesmos. Foi decidido que emissários dos filhos das serpentes faria contato com a nova raça. Membros dos filhos das serpentes entraram no jardim para abrir diálogo com seus primos em escravidão e ignorância espiritual.
O Adams masculino não estavam tão interessados no conselho de seu visitante, mas as fêmeas, as Evas, sim. Disse que às vésperas encontraram os recém-chegados e foram atraídas. Os visitantes disseram aos Adams e Evas que queria ouvir se eles estavam sendo mantidos em um estado de ignorância induzida e servidão, mas que está dentro deles o que precisam para se tornarem deuses, e que se eles deixassem o jardim e viessem para a Lemúria, Oceania, lhes seriam mostrados tudo o que tinha sido escondido deles e ser despertado para sua verdadeira natureza. Finalmente, por causa dessa intercessão, uma grande multidão da raça adâmica fez seguir seus visitantes sábios de seu paraíso. Eles eram levados para a Lemúria por nave espacial. Éden por William Black. A experiência de transporte através da atmosfera da Terra foi registrada por alguns e passado para outras gerações no que agora são considerados contos fabulosos de carruagens de bigas de fogo. As visões dos profetas Enoque e Ezequiel e a experiência da Babilônia, o rei Etan está relacionado com esses eventos e experiências reais. Devido à realocação da raça adâmica, encontramos uma compulsão na psicologia dos humanos para procurar algum paraíso perdido ou longe da costa onde a vida é sublime sem problemas. Este instinto parece especialmente forte em membros do sexo feminino. Por causa da fidelidade das Evas e sua curiosidade para com os grandes mistérios, o culto matriarcal da sacerdotisa começaram. Esses cultos de mulheres poderosas existiam até tempos medievais, quando a Irmandade da Cobra, a pretexto do catolicismo, levantou-se para destruí-los, em massa. As vésperas nunca foram perdoadas por seu abano da hegemonia alienígena. A decisão deles selou o destino delas. Que os compiladores do Antigo Testamento e os criadores das religiões antropocêntricas e monoteístas proligam à subserviência da mulher deve ser prova suficiente de quem eles servem. A seguinte passagem revela a ira dos atlanteanos, não apenas para o seu primeiro nascido, ou primogênito, mas também para as Evas. Porque você não fez isso, embora a arte amaldiçoou acima de tudo o gado, e acima de cada besta do campo. Em tua barriga Shaltituvá, e poeira você deve comer todos os dias de sua vida. Gênesis 3:14. Na cena de Eva na árvore, nada é dito para indicar que a serpente que apareceu e falou com ela era uma divindade em seu próprio direito, que tinha sido reverenciado no Levante por pelo menos 7.000 anos antes da composição do livro de Gênesis. Joseph Campbell, Mitologia Ocidental. A denominação Satanás, em hebraico, pertence por direito ao primeiro e mais cruel adversário de todos os outros deuses Jeová, não na serpente que falava apenas palavras de simpatia e sabedoria. Madame Helena Petrovna Blavatsky. Mulher sempre foi marginalizada e degradada em tempos pós-diluvianos, por causa de sua lealdade ao primogênito. O livro de Gênesis revela o ódio intenso que os bonzos têm em relação à fêmea. As tiranias que foram perpetradas contra as mulheres durante todos os séculos, embora disfarçado como um problema masculino versus feminino, certamente não se limitou a isso, e é por isso que muito pouco está mudando. O problema de gênero e dicotomia são apenas uma manifestação cuidadosamente elaborada de uma maior malevolência, tudo por ódio antigo e vassivo para os habitantes originais da Terra. Uma vez que abordar o problema em sua raiz, veremos o progresso. Quando olhamos para trás através do tempo histórico do patriarcado, parece haver alguma terrível inevitabilidade, um desejo implacável de esmagar a essência feminina, humana e divina. A pergunta por que é um dos mais intrigantes do nosso tempo. Leonard Shlain, O Alfabeto e a Deusa.